Hoje é dia de conhecer a Turma dos Cromonautas, a série infantil produzida pela APECOM. Os bastidores do Dia de Doar 2021, promovido pela IPP para arrecadação de cestas básicas e perfuração de poços artesianos no Piauí. Na série Melhores do Ano, você vai rever nossa conversa sobre os desafios da mudança profissional. E como criar e manter bons hábitos no nosso dia a dia. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, 28 de dezembro. Estamos ao vivo aqui com o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, tem muita informação. Bem-vindo você que já estava aí acompanhando, né, o Manhã IPP com a Lídia Dick. Continue com a gente. Bem-vindo você que está chegando agora para o nosso Notícias do Bem. E bem-vinda de volta, Tainá Félix. Welcome back. Ela está de volta. Eu voltei. Que bom estar aqui com vocês. Falta, viu, esse tempo? Ai, que bom, que bom. Eu também senti falta de vocês, que estão aí nos acompanhando. Muito bom estar de volta. Coisa boa, né? Estar aqui trabalhando, de volta para Notícias do Bem, de volta para a IPP TV. Eu ainda quero ter a oportunidade de subir aqui, dar um abraço em todo mundo aqui que estou com saudades. Tem que subir devagar, porque ela ainda está... devagar, com moderação. Tá em fase de recuperação, mas está tudo bem, foi tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo ótimo aqui. A Tainá está de volta e a Tainá já está esperando a sua participação. Afinal de contas, ela está de volta, né? Deixa a sua mensagem aí para ela. Olha, tô triste, não vi nenhuma mensagem aqui ainda em um dos canais. Deixa eu ver aqui no outro, também não. Ui! Que isso, gente? Mande sua mensagem, deixa aqui a sua participação. Você já sabe, né? O seu comentário, o seu oi, o seu boa tarde pra gente é muito bom, é muito importante. Deixa aí, tô com saudade de vocês. Cadê Ricardo Reis? Cadê a turminha? A Delva aqui. Mande sua mensagem para nós. E claro, você também pode curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas, com seus familiares e amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É verdade. E além disso, não se esqueça, né, de acionar as notificações ali, acione o sininho para que você receba todas as notificações. Assim, sempre que estiver começando um programa novo aqui na IPP TV, ou sempre que estiver iniciando um culto ou um evento na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado, vai poder estar com a gente. E nós estamos aí em busca de 1 milhão de inscritos. Estamos chegando lá, estamos perto dos 900 mil. A gente precisa da sua participação, precisa que você faça a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito ainda, é claro, mas que você, acima de tudo, ajude a gente compartilhando o link do nosso canal com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, enfim, para todo mundo que você acha que precisa receber esse conteúdo de qualidade, né? Esse conteúdo cristão reformado 24 horas por dia aqui da nossa IPP TV. Exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. O comércio ilegal pode atingir mais de 38 milhões de animais silvestres todos os anos. Os dados são da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Vamos ver. Por conta da grande riqueza ambiental, o Brasil sempre chamou a atenção dos traficantes de animais. Um crime que é sustentado principalmente pelo mercado de colecionadores. O comércio ilegal gera impactos negativos tanto para o meio ambiente como para a saúde da população, uma vez que os animais silvestres podem inclusive ser transmissores de doenças aos humanos. A Lei Federal de Crimes Ambientais caracteriza o conjunto de condutas que compõem o tráfico de fauna silvestre e o trabalho de resgate. Tem sido intensificado pelas polícias ambientais do estado. Após a recuperação, o processo de reabilitação para que os bichos retornem à natureza não é tão rápido e não há garantia que eles voltem ao seu habitat. Em São Paulo, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres recebeu mais de 200 mil animais em 34 anos de existência. O CRAS é um centro de triagem de animais silvestres, que recebe todo animal silvestre que por algum motivo saiu da natureza. O principal motivo ainda é o tráfico de animais. Normalmente, esses animais estão em cativeiro sem autorização e em situações de risco. Esse trabalho conta com a ação da Polícia Ambiental, que já resgatou mais de 14 mil animais silvestres só neste ano. Em alguns momentos, nós também fazemos o resgate quando os animais são encontrados, principalmente nessas ocorrências de tráfico, em situações debilitadas. E os CETAS e o CRAS,
são aqueles órgãos responsáveis por receber esses animais, realizar o tratamento e fazer com que ele possa ser reintroduzido à natureza. O trabalho de reabilitação tem como propósito acolher, cuidar e reabilitar cada animal. Todo o processo de reabilitação é feito, correção nutricional, tratamento, vida em grupo. Então todo um trabalho que pode demorar de semanas até anos é feito para que esses animais voltem para a natureza. Por sorte, aproximadamente 70% desses animais conseguem voltar. Trabalhamos em parceria, sempre com esse serviço de fiscalização ambiental por parte do policiamento ambiental e o CETAS e o CRAS fazendo a recepção e reabilitando esses animais para a vida selvagem. Pois é, muito bacana, né? Esse trabalho do CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres aqui em São Paulo. E tráfico de animais silvestres é crime, tá? Então, assim, não compre, não mantenha em cativeiro na sua casa. Enfim, animal silvestre é para ficar na natureza. Por mais que pareça fofinho, bonitinho ali, não dá para deixar em casa, não é o habitat dele. Tem que devolver à natureza, tem que deixá-los livres. Ó, quero aqui, tem participação, querido. Opa, chegaram. A Sueli Mendes colocou aqui, bom dia, queridos. Feliz com seu retorno, querida Tainá. Ai, que bom, feliz também. O Robson Félix, bom dia a todos. Diretamente de Angra dos Reis, Opa, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. E, claro, Ricardo Reis, Graça e Paz, Tainá e Quirino. E a Delva, bom dia, Tainá e Quirino. Graça e Paz, irmãos, também está aqui participando. Só queria dizer que eu queria estar em Angra dos Reis agora. Ai, não me fale isso. Segundo o meu médico, eu perdi o verão desse ano, mas tudo bem. Angra dos Reis, não é mal não. Vamos lá. Vou só ficar na lembrança aqui, imaginando. Mas vamos lá. Continuando com a programação, desde que o Notícias do Bem começou em julho deste ano, já foram ao ar, né, mais de 350 entrevistas ao vivo no nosso programa. Tudo isso? É, sim, senhora. A gente já conversou muito aqui, né? Aproveitando o fim do ano, nós estamos reapresentando algumas das nossas melhores conversas de 2021. Você está acompanhando aí na nossa programação. Então agora a gente vai rever o nosso bate-papo sobre os desafios da mudança profissional com a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello. Muita gente em algum momento da vida resolve virar a mesa e mudar a vida profissional, eu sei. Pois é, mudanças de carreira são desafiadoras, mas segundo os especialistas, podem ser gratificantes se você escolher um caminho que obviamente vale dar prazer, né? Mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a especialista em neurociências e psicologia aplicada, Tatiele Mello. Ela já está ao vivo com a gente aqui. Tatiele, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem para falar sobre esse assunto desafiador, porque afinal de contas, mudar profissionalmente assim requer primeiramente, imagino, sair da tal da zona de conforto, né? Não parece ser muito fácil não, né? Oi, pessoal, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, falando de um assunto importante, né? Principalmente agora, pós-pandemia, ou ainda estamos na pandemia, né? E muita gente fazendo transição de carreira, né? Exatamente. Esse é um momento realmente que tem mexido com a cabeça de muita gente e eu acho que tem realmente causado essa dúvida, né? Ser ou não ser, né? Continuar ou não continuar? Será que eu permaneço onde eu estou? Será que eu mudo? Me conta, doutora, tem causado essa confusão? As pessoas têm se sentido um pouco confusa nesse meio do caminho? O que leva uma pessoa a querer mudar a carreira? Qual que é o primeiro ponto ali a observar, né? O que leva a essa decisão? Bom, gente, eu acho que nos últimos 10 anos nós vivemos uma revolução no sentido de carreira, né? Antes as pessoas entravam numa empresa, tinham uma estabilidade, e agora a carreira é algo pessoal, é algo que o profissional tem que investir e fazer aí o seu plano de carreira, né? Então, o que leva uma pessoa a mudar? Primeiramente, insatisfação. Nós escolhemos uma carreira muito cedo, ali por volta dos 18, 17 anos, e talvez a gente não tenha aí uma maturidade para dizer, para saber quais são os pontos fortes, quais são as minhas habilidades. E isso traz talvez um pouquinho de equívoco, né? A gente vai passando por outras fases, amadurecendo, nos conhecendo melhor e percebendo que talvez aquela escolha não tenha sido aí a melhor. Né? Então, a insatisfação, eu diria que é um dos
principais pilares que as pessoas fazem a transição de carreira. E como é que a gente vira a chave, doutora? Porque assim, precisa ter coragem para virar essa chave, né? Porque às vezes até você está bem na carreira que você escolheu, ainda que prematuramente, mas aí em um determinado momento, como é que você faz para tomar essa decisão, assim, para falar, não, eu vou deixar e eu vou agora me especializar em outra área, ou vou começar alguma coisa? Algumas pessoas, inclusive, elas partem para projetos absolutamente diferentes e distintos daquilo que elas fizeram boa parte da vida, né? Uhum, é bem isso mesmo. Eu acho que o primeiro passo para você fazer uma transição de carreira é você se perguntar o que você deseja mudar, né? Você perguntar por que essa mudança ela é tão importante para você. E aí fazer uma investigação profunda de quais são aí os seus dons, talentos, habilidades, para que você possa fazer uma mudança que tenha a ver com aquilo que você... A gente fala missão de vida no sentido de dom, né? Aquilo que Deus te capacitou de forma singular, que você faz com naturalidade, com leveza, com maior habilidade talvez que outras pessoas. Esse é o pilar para a gente ser feliz profissionalmente, é olhar aquele dom, olhar aquela habilidade, e a partir disso, então, você começar a fazer um planejamento estratégico de como é que vai acontecer essa transição, mas também não esquecer do plano de contingência, né? Eu digo sempre que as pessoas não desistem dos sonhos delas, elas desistem do trabalho que dá para alcançar esse sonho, né? Se você perguntar para uma pessoa que desejava estudar engenharia e abandonou a faculdade, ela vai dizer para você que ela continua tendo vontade de fazer engenharia, mas o que mudou talvez foi o que fez ela desistir, talvez seja essas dificuldades que foram aparecendo ao longo do caminho. Então, acho que ter uma clareza do que eu quero, do porquê eu quero essa mudança, fazer um planejamento estratégico e também um planejamento de contingência, pode acontecer isso, eu vou ter que lidar com esses obstáculos, talvez eu tenha que recuar um pouquinho, o que vai acontecer se eu precisar fazer isso, eu acho que isso é fundamental. Uhum. Olha, a gente fala que normalmente as gerações vão mudando, né? A gente pega ali algumas mudanças de gerações, né? Os nossos avós, e aí nessas mudanças de gerações temos mudanças de hábitos. E uma das que nós podemos perceber muito assim, de uma forma muito comum e fácil, é isso, né? O tal do plano de carreira, né? Até os nossos pais, era comum a gente ver plano de carreira, né? Os nossos pais tinham aquela coisa de estar anos na mesma empresa, crescendo, ou eles estando... Hoje não é comum isso, né? Os jovens hoje já em si, já têm visões, eu estou fazendo uma faculdade, mas eu já faço um curso X e faço um workshop em outra área. Você já não vê essa coisa que linka uma coisa na outra, esse plano tão consistente. É uma visão hoje do mundo? É uma coisa que isso vai permanecer? Como que a gente pode ver isso hoje? Você acha que é isso que influencia essa facilidade em mudar de carreira nos dias de hoje? Bom, as pesquisas dizem que ao longo da nossa vida nós faremos uma mudança de 3 a 4 carreiras diferentes, profissões diferentes ao longo da nossa vida, né? Essa é uma estimativa que nós temos aí. Como você bem colocou, antigamente você entrava numa empresa, a carreira ela era uma coisa linear, né? Você entrava e você ia ao longo dos anos acumulando funções, acumulando cargos. Hoje não é mais assim. Hoje uma carreira ela é constituída de experiência. Então as pessoas elas vão olhando para si e percebendo onde eu quero chegar, quais competências eu preciso desenvolver. E talvez sejam competências totalmente diferentes daquilo que ela está exercendo como profissão. Um exemplo é a tecnologia, né? Independente da área que você trabalhe, você precisa, no mínimo, conhecer um pouco aí do marketing digital, conhecer um pouco aí como é que funcionam as redes sociais, como é que você vai se posicionar no seu personal brand. Então, isso são coisas que acabam exigindo que a gente tenha um conhecimento maior para que a gente possa até mesmo se manter no mercado de trabalho devido a essa mudança, né? Mas, por outro lado, gente, isso é maravilhoso, porque você ganha experiência e você tem a oportunidade de se desenvolver de diversas formas e não apenas
não apenas na carreira, sabe? Seguindo aquilo, olha, eu faço isso, sou boa nisso. Hoje você consegue ser boa em diversas coisas. Esse é o mundo tecnológico. Isso veio para ficar, gente. A tendência é que muitas profissões sejam extintas, que a gente tenha que criar novas profissões. As pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar, né? Então, hoje nós temos estudado aí como é que vai ser pós-pandemia, porque as empresas estão fazendo aí um grande esforço para que seus funcionários voltem a frequentar os escritórios, mas é uma grande resistência, então vem aí para ficar um trabalho híbrido, né? Parte no escritório, parte em casa. As pessoas estão preocupadas com o bem-estar, porque a pandemia trouxe aí um índice altíssimo de depressão, ansiedade, fadiga, né? Tem até um termo cunhado pela OMS, que é fadiga do Zoom, né? Que é o excesso de reuniões online. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha que repensar na nossa forma, na nossa carreira, na nossa interação profissional. Veio para ficar essas mudanças. Eu ia falar, quer dizer, de certa forma, a pandemia e o que aconteceu com o mercado de trabalho durante a pandemia acabou fazendo com que muita gente já tivesse que antecipar planos ou até se movimentar, mesmo que não tivesse planos, né? Na verdade, a pessoa teve que se mexer, não teve jeito, né? Uhum. Exatamente. As pessoas, na verdade, houve uma aceleração, né, de um processo que a gente já sabia que ia acontecer, que é essa questão mais virtual, mais online. As pessoas se adaptaram, mas tem muita coisa bacana, né, porque as pessoas tiveram que se reinventar. E sem sair de casa, como é que eu me reinvento? Olhando aquilo que Deus me deu como dom e talento. Então, muitas pessoas começaram a exercer ali a culinária da família e transformar isso como um plano de carreira. Não, eu quero isso para minha vida, fazer uma transição. Outras pessoas começaram, então, a exercer seus dons, talentos dentro, com a sua vizinhança mesmo, desenvolver, por exemplo, formas de gerar interação online, bem-estar, atividade física para que as pessoas pudessem fazer sem sair de casa, maneiras criativas de entreter os filhos, e tudo isso foram surgindo novas profissões, as pessoas foram se encontrando. Então, eu acredito que isso também teve um lado bom. As pessoas puderam parar e olhar para si e pensar, talvez seja esse o momento de eu fazer essa transição que eu tanto estava querendo, ou pelo menos começar, né, conciliar, já que houve uma redução na jornada de trabalho para algumas pessoas. Agora, assim, quando a pessoa ela pensa em mudar de carreira, né? Vamos de forma prática, né? Quais seriam os primeiros passos, assim? Se hoje a pessoa está aqui, né? Eu vi uma charge muito engraçada na internet, né? Numa reunião ali rolando e a amiga na calculadora e a outra falou assim: amiga, o que você está fazendo? Ela falou: estou calculando as minhas contas para ver se eu já posso pedir demissão para sair, né? Porque porque a vida tem que continuar A vida acontecendo, tem né? que continuar acontecendo. É trágico, né? Mas para a pessoa tomar uma iniciativa e tomar uma decisão real, assim, o que é o primeiro passo que ela deve tomar e consciente daquilo que ela deve fazer, né? Como que ela tem que estar preparada para tomar essa decisão? Tem uma forma correta dela fazer isso de forma sadia? Tem sim, porque assim, quanto mais você se preparar, melhor e mais leve vai ser essa transição. Então, acho que a primeira pergunta aqui para quem deseja fazer uma transição de carreira é perguntar: qual é o meu estado atual? Como eu me encontro nesse momento? Eu tenho condições financeiras de começar essa transição agora? Eu preciso me organizar financeiramente pelos próximos 3, 4, 5 meses? A minha família, qual é o impacto disso na minha família? Eu preciso fazer aí uma ponte, preparar o ambiente primeiro, eu já consigo fazer essa transição. Então, é entender o estado atual. Isso vai impactar na rotina da minha casa? Como é que vai ser? Segundo passo é um planejamento mesmo. Onde eu quero chegar, né? Então, eu quero fazer uma transição de carreira. Como eu me vejo daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Eu consigo começar a exercer essa nova profissão, talvez de forma voluntária, para eu experimentar, ou então eu consigo fazer isso num tempo reduzido, para que eu possa ir sentindo segurança, ganhando confiança nessa nova área, fazendo um network com pessoas que já estão.
Outra coisa importante é você conversar com pessoas que já estão ou que fizeram essa transição de carreira também, entender quais foram aí o caminho, os caminhos que elas trilharam, né? Para você poder escolher e montar o seu. E acho que uma coisa fundamental, gente, é uma rede de apoio, porque muitas vezes nós queremos mudar e a gente tem aquele ímpeto, tem aquela vontade, talvez tenha até aí as habilidades necessárias para fazer essa transição já, só que às vezes a gente não tem essa rede de apoio. E quando a gente começa a ser questionado, nossa, mas você vai deixar essa carreira tão bacana, né? E aí a pessoa acaba cedendo. Essa é uma experiência minha, tá, gente? A minha formação é direito, a minha primeira formação. E quando eu fui fazer uma transição de carreira, as pessoas diziam, como é que você vai deixar uma profissão tão linda para fazer uma mudança tão radical? Só que eu tinha uma coisa, eu comecei a olhar na minha infância e perceber que uma habilidade que eu tinha era o quê? Encorajamento. Ajudar as pessoas a se motivarem, a encontrarem ali seus dons, talentos e a seguir o seu caminho. Então foi um processo que eu fiz, aproximadamente 3 anos levou a minha transição de carreira. Então eu sugiro que a pessoa tenha uma rede de apoio, sabe? Converse com os pais, com o esposo, e diga o quanto aquilo é importante para a pessoa. E eu acho que isso vai ser um caminho leve. E aí tem que buscar um pouquinho de coragem em algum lugar aí, porque normalmente a gente pensa muito, principalmente para quem tem mais tempo de carreira. A gente está falando aqui de mudança de carreira, estamos falando muito a respeito dos jovens, mas tem muita gente mais velha que já passou dos 40, por exemplo, e que tem uma vontadezinha, assim, de mudar de carreira, mas aí acaba pesando muito mais as dificuldades do que realizando um planejamento para que isso aconteça efetivamente. Se a pessoa efetivamente quer mudar, tem vontade, é preciso que ela se arme de coragem, de planejamento e faça, né? Isso tem esse clique aí que precisa ser dado também, né? Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa lidar é com esses sabotadores, né? A gente começa a pensar assim, eu sou velho demais, é tarde demais. Gente, não existe. Enquanto a vida há jogo, você pode se realizar em qualquer momento da sua vida. E talvez fazer uma transição num período que você já esteja numa idade que você esteja mais maduro, isso seja bom, você tem aí uma maturidade para dar os passos e entrar em ação. É isso que você falou mesmo, não existe outra forma. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu tenho muito medo. Mas o medo é uma coisa que a gente só vence fazendo, indo lá e enfrentando ele. Ele não sai de outra forma, é você indo, fazendo e dizendo, nossa, não foi tão difícil, depois olhando e pensando, nossa, eu posso melhorar isso, sem tanta cobrança. O processo de transição de carreira, o que as pessoas precisam ter, ele precisa ser leve, e você precisa ser amoroso com você. Então, eu quero fazer, eu vou me propor a fazer essa mudança nesse mês, fazer esse network, os passos que você determinou, comece fazendo, vá fazendo e você vai perceber, uma coisa que eu gosto de dizer sempre para os meus clientes quando você tem um dom, um talento, uma habilidade profissional e você oferece isso ao mundo, o mundo começa a te requisitar por aquilo, porque as pessoas começam a perceber a paixão que você tem por fazer aquilo, e a gente precisa disso, né? Profissionais apaixonados, certos, que encontrem propósito no que fazem. E isso não tem idade, basta você colocar o carro em movimento e traçando uma ação, fazendo um planejamento e executando, dia após dia. Tá certo. Tem gente participando conosco aqui também, né, no nosso chat. E mandou uma pergunta aqui, ó. O Domingos Malanga, ele fez o seguinte: a mudança repentina, né, profissional, pode condicionar no desenvolvimento financeiro e social de um certo indivíduo? Tem que ter planejamento para fazer isso, né? Porque senão realmente a vida vira uma bagunça, né? Gente, é muito importante vocês pensarem no impacto, né? Como a gente falou antes, né? Porque quando você faz uma transição de carreira, não é somente você o envolvido naquilo. Há um impacto nas pessoas que você ama, né? Principalmente se você é casado, se você tem aí uma família que depende de você. Então, é importante que você reúna a família, é importante que você, como a gente comentou aqui, entenda o seu estado atual. Sente e perceba o seguinte, o recurso que eu tenho hoje, eu consigo me manter por quanto tempo? Se eu fizer uma transição hoje, qual é o impacto disso na minha vida financeira, na minha vida emocional, nos meus relacionamentos? Porque às vezes, o que acontece? As pessoas estão insatisfeitas
e elas então acreditam que se elas mudarem de emprego ou mudarem de carreira, aquilo vai ser resolvido. Mas é preciso você fazer uma investigação e entender qual é o motivo da sua insatisfação. A sua insatisfação está relacionada talvez à empresa, o local ou a forma como você tem conduzido a sua carreira, ou a sua insatisfação realmente está ali na essência da sua carreira, porque isso é importante a gente pensar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pulando de profissões sem fazer uma reflexão, sem buscar aí um autoconhecimento para saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as competências que eu preciso desenvolver para alcançar o objetivo que eu desejo, quais são os obstáculos que eu vou ter nesse caminho. Isso é muito importante para evitar o estresse, e o estresse leva ao abandono do projeto. É verdade, tá certo. Doutora, queria que a senhora deixasse aí os seus contatos, né, para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, para quem quiser também aprender mais, né, sobre esse e outros tantos temas, né, afinal, é especialista em neurociências e psicologia aplicada. Deixa os contatos pro pessoal aí. Gente, o meu contato é by.tatiele.melo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube. Esse é o contato principal que vocês vão ter comigo, ali vocês podem tirar minha dúvida. Eu falo também como as mudanças impactam no nosso cérebro, né? Por que é tão difícil mudar? O nosso cérebro, ele resiste um pouco, não, ele resiste muito a mudança. Resiste muito. Né? Mas tá certo, doutora. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Então, tá aí o seu contato na tela, né? @by.tatiele.melo com 2 L's, para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho e entrar em contato também, né? Tirar dúvidas, enfim. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Foi um prazer recebê-la e esperamos vê-la de novo aqui no Notícias do Bem. Prazer foi todo meu, gente. Tenha um ótimo dia. Bacana rever essas conversas, né? É, sim, ó. E agora, finalzinho de ano, né? Esse finzinho ali, a pessoa às vezes tá meio indecisa. É bom rever um bate-papo como esse, nessa conversa, para refletir, para orar, pôr no papel ali, né? Meditar De repente, um pouquinho. replanejar, né? Replanejar a vida, a carreira, enfim. Exatamente. Vale a pena a gente tempo. rever. Vale a pena a gente rever essas nossas boas conversas, né, de 2021, para a gente também se preparar para 2022, por que não? E é legal que ela deixou o contato, então se você ainda ficou, não deu tempo, ou você está vendo pela primeira vez essa entrevista, é novidade para você, então acesse lá, entre em contato, depois, né, dá até para você conversar ou acompanhar vários posts que ela já tem referente a esse tema e tantos outros também. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil nesta quarta-feira. Quarta-feira com previsão de períodos de chuva em boa parte do Brasil. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Vitória, os capixabas vão ter dia de sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Goiânia, sol com muita nebulosidade durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Florianópolis, Santa Catarina, sol com muitas nuvens. À tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuva, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Região Nordeste, Salvador vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde estão previstas pancadas de chuva. À noite o tempo fica aberto. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. E em Manaus, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bacana, tempo passado a limpo, tem gente participando aí com a gente, né? Dando as boas-vindas de volta para Tainá. Carol. Aí, Carol, gente, bicho. não sei quem é Carol. Olha, é só ficar longe. Eu tenho que contar um segredo. Carol? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é Carol? É a Carol do Baú IPP, pronto. A Carol do Baú IPP, não, mas eu quero Tá dizer, sumida ó, eu tenho também, que contar a um Carol. outro segredo. Eu cheguei aqui, aí eu tava lá na redação, eu só escutei o Roberto, falou, eu vou lá no estúdio ver como é que tá. Eu só escutei ele falando, a Tainá está de volta, porque eles montaram o estúdio só pro Roberto, uma cadeira só. E eu estando aqui de volta. Olha só, mas tudo bem, eu compreendo. Pessoa some, né? Luciano tá perdoado.
Mas, ó, temos mensagens. A Gabriela Palumbo está aqui com a gente. Gabriela Palumbo em breve estará aqui participando da nossa entrevista Seja em janeiro. bem-vinda, vai falar sobre organização aí, né? No lar. Gente, começar o ano, a gente sempre tem aquele quartinho, aquele guarda-roupa, aquele espacinho na nossa casa que a gente sempre vai deixando para depois, né? O quartinho da bagunça ou o armário da cozinha que a gente vai deixando, acumular só mais esse item, a gente sempre deixa para depois, né? Eu não vou falar nada não, porque eu tenho um desse. E aí, ela vai estar aqui com a gente em janeiro, né? Logo mais, semana que vem, para falar sobre esse tema, como organizar esses espacinhos, como dar ordem, lugar para esses itens que às vezes a gente não sabe como. Então, seja muito bem-vinda ao nosso canal, Gabriela. A Elizabeth está aqui, que coisa boa que você está de volta. Também acho. Informação, JMN, excelente entrevista. A Marcela Mello, Tainá, que bom que você está de volta, muito bom acompanhar essa dupla. É a duplinha, né? Muito bom. E a Neide está aqui também. A Hélia Fonseca, ela colocou bom dia, paz do Senhor. Tainá, estou feliz por ter corrido tudo bem com você. Deus é bom. Acompanho sempre Notícias do Bem. Já me conformei por não ter mais os Sempre Juntos ao vivo. Mas tá passando Sempre Juntos aí durante a tarde. Mas dá para matar a saudade do Sempre Juntos a tarde toda aí. Aí ela colocou aqui, né? Vocês estão sempre de parabéns pelo zelo com o trabalho do Senhor. Ai, muito bom. E o Samuel Ferreira, tô gostando. E ele tá falando diretamente de Santa Luz, Bahia. Bacana. Notícias do Bem, gostei. Bacana, um grande abraço para todos aí na Bahia. Nós estamos nos solidarizando também, né, com os nossos irmãos aí da Bahia. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem trabalhado nessa campanha de doações de cestas básicas. E nós enviamos ontem mais 1.000 cestas básicas, o equivalente, né, em dinheiro a mais 1.000 cestas básicas para os nossos irmãos da Bahia. E você que está acompanhando a nossa programação pode ajudar a gente nessa campanha também, fazendo a sua doação para a Junta Missionária de Pinheiros. Exatamente. E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, ali de Dica, eu tenho uma dica muito especial para você. Confira aí. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. É uma boa dica para você, né? Que está procurando uma escola por princípios para o seu filho, tá aí o Centro Renovo à sua disposição. Depois do intervalo, você vai conhecer a Turminha dos Cromonautas, a série infantil produzida pela APECOM. Pois é, como criar e manter bons hábitos. Você sabe como fazer isso? Fique com a gente. Notícias do Bem volta já já. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais,
Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPPTV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da Palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. 28 de dezembro, terça-feira, estamos de volta ao vivo com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que nosso encontro, né? Segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, ao vivo, horário alternativo às 18 horas. E você pode ver e rever as últimas 10 edições na íntegra do nosso Notícias do Bem aqui mesmo, aqui embaixo, aqui no canal da IP Pinheiros. Ou então, se você quiser rever edições anteriores, ou se você quiser ver o nosso conteúdo segmentado, de repente só uma entrevista que você quer rever, uma reportagem, algum dos nossos colunistas, você pode acessar o IPP Play. Lá você vai ter o conteúdo completo, não só do Notícias do Bem, mas de todos os programas da nossa IPP TV. Certo, Tainá? Não é Carol, é Tainá. Tainá, gente, por favor, olha, não é possível que meu colega de bancada, tá todo mundo aqui falando que a dupla funciona, que é legal, e aí não esquece o nome da coleguinha. Eu já te falei, ato falho porque eu pensei na Carol do Baú IPP, que tá sumida também. É que a gente tem que entrar em contato com ela pra janeiro, Sumidaça, a gente retornar. Aparece, né, Carol?
É que a gente Saudades. trabalha aqui, dezembro é terrível, a nossa mente está aqui, ó, já trabalhando nas primeiras semanas de janeiro. Ih, vai ter muita Os novidade nossos em janeiro convidados também, que viu? sabem, né? Eles que estão ali acompanhando nossas mensagens aqui. E olha, vai ter muita novidade em janeiro, viu, Tainá? Inclusive pro Notícias do Bem. Você que acompanha a gente, ó, se prepare que a gente vai estar de cara nova aí a partir da segunda quinzena de janeiro, provavelmente. Provavelmente, então espere e aguarde. Ó, tem mensagem. Boa. Tem, a nossa querida Delva colocou: estou viajando e assistindo vocês de Ipatinga, Minas Gerais. Eu tenho parentes lá, né, primos, e eu lembro que nós fazíamos umas viagens de trem, de Maria Fumaça pra lá. Coisa boa. Uma delícia, uma delícia, gente. Ainda quero poder fazer essa viagem novamente. E aqui tem Ensinai as Nações. Ele colocou aqui, ele puxou minha orelha, ele colocou, ó, faltou saudar Moçambique. Verdade. África, amo esse programa e é verdade, tá com a gente todo O dia. pessoal de Angola também acompanha o nosso programa, sempre aí da África. Tem uma galera da África que tá sempre com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Sejam sempre muito bem-vindos, viu? A gente gosta muito da audiência de vocês. E claro, eu não posso deixar de parabenizar o nosso querido amigo, o nosso, né, pastor, Licenciado agora, Samuel Lopes, que esteve de aniversário ontem, mas como eu não estive presente, né? E ele tá de férias também, ele tá de né? férias. Tá todo mundo de férias, menos a gente. Eu quero parabenizá-lo hoje, aproveitar esse momento aqui. Samuel, parabéns, meu irmão. Deus te abençoe e continue te conservando sempre firme no ministério, sempre esse amigo tão querido de todos nós aqui, viu? Feliz aniversário pra você. Tudo Faz de falta, melhor na hein? sua vida. E volta logo também. Volta logo. Ó, eu não ia dizer isso não, mas volta logo. Eu sei que férias é bom, é bem-vindo, é necessário, mas a gente sente falta. É verdade. Traz nossas alegrias, nossos risos aqui. Muito bom ter você. E agora é hora de conhecer uma turminha muito especial, a turminha que faz parte do Cromonautas, a série infantil produzida pela nossa APECOM. Vamos ver. O elenco do live action é composto por 5 crianças. Juntas, elas vão desvendar mistérios em cada episódio. A série infantil surgiu como um entretenimento para a garotada durante a escola bíblica de férias. Os cromonautas surgiram com a possibilidade, não se chamavam cromonautas ainda, mas nós estávamos conversando sobre a possibilidade de termos alguma forma, alguma maneira de chegar nas crianças com aquilo que seria o equivalente à escola bíblica de férias, sendo que em plena pandemia de forma virtual. Então as conversas começaram por aí, com a tentativa de criar algum produto que substituísse a escola bíblica de férias presencial durante as férias de julho desse ano, né, enquanto a pandemia ainda estivesse acontecendo. Só que durante esse processo nós percebemos que tínhamos em mão um bom produto que poderia se tornar uma websérie, já que aí já tinham nascido os cromonautas, os personagens, o perfil dos personagens. Então a gente tinha muito material para que isso se transformasse em algo maior do que a EBF. Então a gente decidiu segurar um pouco esse plano de produzir uma escola bíblica de férias e decidimos transformar isso numa websérie em 5 episódios, utilizando ali aqueles 5 personagens. O que acontece é que quem produz isso é a APECOM, né, e o produtor executivo é o executivo da APECOM, que é o reverendo Rodrigo Leitão, mas eu acabo fazendo o papel de direção geral e eu conto com uma equipe muito enxuta, que são pessoas que fazem parte aqui da nossa igreja no Rio, da Igreja Presbiteriana Libertas. Então, a parte de edição, criação, roteirização, direção, figurino, pós-produção, música, trilha original, tudo isso foi a equipe aqui do Rio quem tocou. Os primeiros episódios foram gravados em 5 meses e transmitidos no programa de TV Verdade e Vida. Os cromonautas fizeram tanto sucesso que a série ganhou novos episódios e edições especiais. As gravações elas eram planejadas para acontecer em 30 dias. Só que a gente esqueceu que tanto a gente nunca tinha produzido live action de ficção com crianças, muito menos em plena pandemia. Então, o que eram 30 dias se tornaram 5 meses. A cada retomada das gravações, a gente já ia com o coração na mão, porque aconteciam várias coisas. Então, sempre que alguém dava teste positivo para a Covid no nosso círculo familiar, precisávamos interromper as gravações por 15 dias e só então a gente retornava aos estúdios. E mesmo assim, nesse decorrer de 5 meses, criança já sabe como é, né? E os cromonautas já vão marcando o público infantil.
A trilha sonora e a abertura estão na cabeça da criançada. Reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonautas, ditar esse mistério, mas vamos resolver. Cromonautas. Produzida pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, a série transmite de forma leve e dinâmica a boa notícia que Jesus veio trazer, gerando transformação e impacto. A dos cromonautas é muito simples, Mateus, já que a gente está falando sempre das boas notícias do Evangelho. Só que os cromonautas fazem isso de uma maneira criativa, já que eles têm acesso a uma caixa que eles chamam caixa de sabedoria. Então, essa caixa de sabedoria sempre traz para eles alguns trechos das Escrituras que eles se confrontam com elas. Eles geralmente estão vivendo experiências parecidas, tanto nas relações entre o grupo, como também nas suas experiências de casa, e eles vão ter a oportunidade de colocar em prática, aquilo que eles estão aprendendo de Deus. Então, eles fazem isso a cada texto que a caixa de sabedoria entrega para eles, eles têm a oportunidade de perceber como aquilo que Jesus ensina para a gente e aquilo que Jesus é para a gente não é somente retórica e nem atua somente no campo das ideias, mas traz impacto e transformação para a nossa vida aqui e agora. É essa a mensagem dos cromonautas. E o grande gancho dos cromonautas é que qualquer pessoa pode ser um cromonauta onde ela estiver. E a gente usa a figura das cores, né? Por isso que a cromonautas é um viajante das cores, e nós usamos essa figura porque a proposta é fazer entender que onde tem alguém que professa a fé em Jesus, onde tem alguém que vive o que Jesus ensinou a ser vivido e que ama Jesus e que serve a Jesus, onde essa pessoa está, aquilo que não tem cor toma cor, porque é isso que Jesus faz por meio da nossa vida e na vida da gente. Os cromonautas são uma grande metáfora sobre o poder do Evangelho e o poder que o Evangelho tem de transformar as circunstâncias, as pessoas, os pensamentos e também a sociedade. Todos os episódios já estão disponíveis no canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, no YouTube. Podem assistir os cromonautas completo lá no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá lá os 5 episódios que foram ao ar no Verdade e Vida, estão lá também no canal da igreja. Assim também como na playlist Mundo Cromonauta, você vai encontrar os spin-offs, os episódios extras que nós produzimos com os personagens. E logo, logo, no finalzinho de dezembro, nós vamos divulgar onde é que vai sair o especial de Natal dos Cromonautas, se nós sairmos bem dessa aventura que é gravar com eles, que está começando hoje, diga-se de passagem. A gente transformou o estúdio aqui da Igreja Libertas, ou melhor, transformamos o espaço da Igreja Libertas no estúdio de gravação para cromonautas. Eu espero que logo, logo a gente esteja no ar com eles de novo. Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Ai, que barato. Agora nas férias... Legal essa produção da PECOM. Exatamente. Agora nas férias é um momento ideal para assistir com os filhos, colocar ali na programação. Só entrar no YouTube lá, digitar os Cromonautas no YouTube, você vai encontrar todos os episódios da série aí, produzida pela nossa APECOM. Muito bom. E você, já conhece todos os trabalhos da JMP, né, da Junta Missionária aqui de Pinheiros? Se você ainda não conhece, eu acho que agora é o momento ideal para você conhecer. E são muitos, hein? São várias ações que eles realizam aqui na nossa igreja. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista.
E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito bacana, né? Então acesse todas as redes aí da nossa Junta Missionária de Pinheiros para que você possa saber tudo que é realizado, né? Tudo efetivamente que é realizado. Você lá nas redes sociais você vai poder acompanhar com profundidade, vai poder acompanhar detalhadamente cada um dos projetos que você viu aqui rapidinho. Lá você consegue ter todas as informações de cada um e pode também, é claro, fazer parte da obra missionária, né? Pode participar também orando, doando, enfim. E quem sabe, né? Se comprometendo aí numa obra missionária, por que não? Por que não, né? Ó, a gente continua com a reapresentação das melhores entrevistas de 2021 aqui no Notícias do Bem. Verdade. Agora a gente vai rever a nossa conversa sobre como criar e manter bons hábitos. Foi com a especialista em comportamento, Sandra Paiva. O cérebro é uma máquina perfeita criada por Deus, né? Processa ao mesmo tempo racionalidades, emoções e outras tantas coisas diferentes que em determinado momento começa a criar regras de programações. Verdade. Aí aparecem os hábitos. Toda vez que alguém experimenta algo novo, faz uma série de avaliações, processo aprendizado e acaba guardando aquilo que vai ser importante para situações futuras. Mas como é que a gente cria hábitos positivos no nosso dia a dia? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a especialista em comportamento, Sandra Paiva, ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Sandra, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso receber você para esse bate-papo aqui. Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos lá falar de hábitos, né? Vamos lá. Muito Primeiro, bom. eu queria que você explicasse mais detalhadamente, a gente deu uma passada aí, mas assim, mais detalhadamente, como é que funciona para nós, né, na nossa vida, do ponto de vista de comportamento, como é que nós desenvolvemos, como é que nós criamos hábitos bons ou maus, vamos dizer assim, né, no começo, na nossa vida? Hábito é uma atividade neurológica criada por repetição
né, que a gente chama de rotina. E quanto mais você repete aquela situação, aquilo vai se tornando de uma forma mecanizada no seu cérebro, porque você sempre tem uma recompensa. Então, hábitos, né, de escovar o dente depois do almoço, escovar o dente de manhã logo que você acorda, você vai formando alguns gatilhos, porque mostraram para você isso ao longo da vida, que acorda, escova o dente, né? Almoça, escova o dente. Então, o gatilho para isso é o alimento, né? Na hora do almoço, e o despertar. Você sabe que você tem que escovar o seu dente. E isso vai se tornando de uma forma automatizada. E qual é a recompensa que você tem disso? Você tem um bom hálito, você tem uns dentes bonitos, você vai precisar de pouco tratamento dentário, né? Um hábito de higiene, você vai sentir o seu corpo limpo. Então, a gente diz que para você formar um hábito, precisa de 3 elementos. É um gatilho, que é aquilo que desperta a vontade de fazer de você fazer a ação. A rotina, que é a ação que você faz, então me levanto e vou escovar o dente, e a recompensa que você tem após ter realizado aquela rotina, né? Esse é o ciclo do hábito. Muito bom. E Sandra, qual que é a diferença ali da questão de hábito e disciplina, né? Porque quando a gente fala assim, eu quero mudar um hábito, eu quero ter mudanças de hábitos diferentes, aí vem aquela questão assim, mas precisa de disciplina. Como que a gente entende essa questão do hábito e a disciplina ali? Como é que os dois andam ali juntinhos? Explica pra gente. Tá. A disciplina que você está falando, Tainá, talvez seja ligada à questão da força de vontade, né? Eu vou manter a minha postura naquele novo hábito. E quando a gente olha para a disciplina e para a força de vontade, a chance da gente fracassar é muito grande. Porque ninguém tem força de vontade por tanto tempo assim. Imagina, você precisa fazer uma dieta e você precisa emagrecer muitos quilos, ou o quilo, a quantidade que você deseja. O que faz a gente fracassar, né? Na verdade, é a força de vontade. Porque a gente é humano, a gente não aguenta. Então, eu tenho que focar na recompensa. É a recompensa que vai me dar a estabilidade do hábito no longo prazo. E a recompensa é aquilo que eu busco. Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa que gosto de comer doce no meio da tarde do meu trabalho. Isso faz mal, né? Comer muito doce é uma coisa boa. Pode me aumentar de peso, pode trazer problemas de saúde. E eu quero mudar esse hábito. Então, eu primeiro tenho que identificar qual é a minha rotina. No meio do trabalho, quando dá 3 horas da tarde, eu me levanto, vou até a cozinha, hoje que a gente está em home office, né? Ou mesmo no ambiente de trabalho, vou até a cafeteria do meu trabalho e compro um doce para comer. Lá eu aproveito e converso com alguns amigos, distraio um pouco a cabeça. Essa é a rotina do hábito para comer doce. Mas, na verdade, eu tenho que fazer um trabalho de investigação que é assim, qual é a minha recompensa? O que eu quero com este hábito? É levantar da cadeira e distrair a minha mente porque o trabalho está mais chato? É socialização? É conversar com algumas pessoas? Ou é realmente comer alguma coisa porque eu estou com fome? Quando eu descubro isso, qual é a recompensa, aí eu consigo mudar o hábito. Então, vamos voltar. Vamos dizer que, para mim, seja importante dar uma parada no meio do dia. E eu uso como gatilho comprar o doce. Porque aí eu converso com as pessoas, tenho um tempo e eu tenho essa rotina de comer o doce. Mas se eu descobrir que a minha recompensa não é o doce, mas sim estar com os meus amigos, eu mudo a rotina. Então, mais ou menos por 3 horas, lá pelas 3 horas da tarde, eu levanto e eu vou conversar com os meus amigos, sem passar na cafeteria e comprar um doce. Então, só para entender, os hábitos, a gente, em vez de mudar, a gente pode substituir. Na verdade é isso. O cérebro faz uma programação de substituição. Até porque, para você instaurar um novo hábito, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa naquele dia. Ou naquela hora.
Então, é uma substituição, sim. E aí é uma programação neurológica. Então, é importante a gente fazer um exercício de observar como eu me sinto com a recompensa que eu tenho com aquele hábito. Então, eu não comi o doce e a minha recompensa é a socialização. Quando eu me socializo, eu vou me sentir bem. E eu vou perceber que o bem não vem do doce. Agora, vamos dizer que não seja isso. Por isso que eu tenho que testar. Né? A minha necessidade é comer alguma coisa. Tá bom, então se eu tô com fome, não precisa ser o doce. Ou eu vou substituir por uma fruta mais doce. Algo que não precise ter o açúcar. Né? Mas a gente tem que focar na recompensa. Mas só para concluir esse pensamento, porque olha que interessante, tem um outro ponto importante também, que é a questão do autoconhecimento. Porque aí, pelo que eu percebi, a questão do hábito, para que haja uma mudança, a gente vai ter que exigir que a gente também tenha uma atenção ali das nossas atitudes, que a gente pare um tempinho para prestar atenção em nós, né? Na motivação daquela atitude, do comportamento, né? Agora, não é uma coisa na questão do autoconhecimento que fala assim, eu vou precisar sempre de ajuda. Não, você pode se ajudar. E é fazer anotações. Sabe? Então, tem um livro muito interessante que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e ele traz bem essa questão, né, de como é que você identifica os seus gatilhos. Então, você perceber assim, quando eu tenho vontade de comer doce, aonde eu tô? Que lugar é esse? Quem são as pessoas que estão comigo? Então, você anota, porque aí você começa a perceber os seus padrões. E na recompensa também. Como que eu me senti quando eu não comi doce e fui conversar só com meus amigos? Satisfez a minha necessidade naquele momento? Satisfez. Então eu vou anotar. Para eu poder começar a identificar qual é o meu padrão, que pode ser diferente de outras pessoas. Né? E isso quebra um paradigma da que a gente fala assim, eu não tenho força de vontade, não tenho disciplina, né? Gente, ninguém tem. Só disciplina e só força de vontade não é o que sustenta a gente. Pensa num Já anima atleta, ouvir isso. Já anima. Pensa num atleta que acorda às 5 horas da manhã, todo dia, faça sol, faça chuva, né? E tem a disciplina de levantar, se alimentar e treinar até às 7 horas da manhã. Fala assim, nossa, ele tem muita força de vontade. Não, ele descobriu qual é a recompensa, que é ganhar uma medalha na Olimpíada. É essa a satisfação dele. Então, quando você estabelece isso, fica mais fácil para você. Você sabe por que você está brigando, né? E pelo quê. É verdade. E estabelecer metas exequíveis, né? Voltando no caso da dieta, então eu quero ler mais. Então eu tenho uma vontade, o meu gatilho é o desejo de aprender, de ganhar cultura, de conhecer outros assuntos. Tá. Qual é o gatilho que vai me dar isso? É o desejo, eu tenho um desejo de aprender. Ok. Agora, qual é a recompensa de aprender? O que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou me sentir? Né? E estabelecer, por exemplo, eu quero ler um livro por mês. Tá bom. Então, divide a sua rotina de leitura em pequenas metas. Eu vou ler, já que eu não sou uma pessoa que está acostumada a ler, eu vou ler 10 páginas por dia. E eu marco. Acabou? Acabou. Eu cumpri a minha rotina de ler 10 páginas por dia. O livro tem quantas páginas? 200 páginas. Eu vou ver quantas páginas eu leio por minuto. Então, eu vou ler 15 minutos por dia. Então, é o gatilho, a rotina da leitura e a recompensa de ter feito aquilo que você gostaria de ter feito. Boa. Sandra, mito ou verdade? É mais fácil a gente adquirir bons hábitos ou maus hábitos? Dizem que são os maus, né? Eu não acho que seja verdade, não. Eu acho que isso às vezes é um mito. Que muitas vezes a gente quer a recompensa imediata. Né? Então, pensa numa pessoa que fuma. Todo mundo que fuma
ou que bebe além da conta, né? Ou que dorme demais, ela sabe que aquilo não é um bom hábito e pela racionalidade do cérebro, eu não vou querer criar algo que seja ruim para minha saúde, né? Mas eu tenho que ver de novo, no foco da recompensa, o que eu estou querendo com aquilo. E aí sim eu consigo tanto adquirir hábitos bons, como tirar hábitos ruins da nossa vida, né? Porque a nossa mente hoje, principalmente no mundo que a gente vive, que a gente quer tudo rápido, e quando eu consigo rápido na questão do prazer e ter prazer daquilo, eu aciono uma substância no cérebro, que é ou a dopamina, ou a endorfina, ou a serotonina, que são as substâncias do prazer, e eu obtenho prazer com aquilo. Então eu tenho que aprender a obter prazer com essas substâncias, mas com uma outra rotina. Faz sentido? Faz sentido, faz todo sentido. Na verdade, tem muitos mitos, né, relacionados a essa questão de como adquirir hábitos e como mantê-los, na verdade, né, Sandra? Tem muita coisa, se ensina muita coisa errada com relação a isso, infelizmente, né? Se ensina, né? E é muito, muito difícil quando a gente fala assim, eu queria tanto mudar esse hábito, e alguém vira pra gente e fala assim, você não tem força de vontade, você não tem disciplina. Você é velho demais para isso. Você é velho demais para isso. Já fiz isso. Ou então, às vezes a gente mesmo tem essa impressão, né? Não, eu fiz isso desse jeito a vida inteira, vou mudar agora? Né? E às vezes a gente. É outro problema também, né, Sandra? E a gente fala assim, isso é um hábito da minha família. Tá bom, pode ser, mas isso é bom para a sua vida? Nossa, não, pode continuar, Sandra. Não, é isso. Eu tenho que questionar se aquilo que eu trago da minha história é bom para minha vida, faz bem para mim, né? E aí sim eu posso trabalhar para mudar um hábito. É fácil? Não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é possível, né? E não é de uma hora para outra. Um hábito novo você não vai mudar. Por exemplo, hoje eu resolvi que eu vou ter um hábito de alimentação mais saudável. Então amanhã eu sou uma pessoa saudável. Não. Amanhã, até você eliminar todas as toxinas do seu corpo, até o seu organismo aprender aquele tipo de alimento, isso leva um tempo. Por isso que a gente pode dividir as mudanças em fases e não mudar tudo de uma vez. Né? Então eu vou tirar o açúcar. Eu vou tirar o açúcar da minha alimentação, mas eu não estou pronta para tirar a fritura. Ou não estou pronta para tirar o doce. O doce não, porque eu vou tirar o açúcar, né? Mas assim, eu vou tirar o carboidrato. Eu posso substituir o carboidrato. Então, essas coisas têm que ser devagar, porque senão a nossa mente não vai ter disciplina e força de vontade, porque a sua recompensa não vai ser suficiente. E aí você vai abandonar o hábito. Tá certo. Ótimas dicas. Sandra, deixa seus contatos para quem quiser saber mais, né, a respeito do seu trabalho, enfim, a respeito das dicas sobre comportamento também. Tá bom. Eu escrevo bastante sobre comportamento no Instagram, @SandraCarusoPaiva. E meu e-mail é sandracarusopaiva@gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail ou falar pelo Instagram, é uma coisa fácil. Tá certo. Sandra, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Passa rápido aqui, porque aqui é rapidinho. Mas foi ótimo ter você aqui falando sobre comportamento, viu? Lembrando Obrigado. que a Sandra Caruso, ela é colunista, né? Do Manhã IPP. Então ela toda manhã tem participação ali juntamente com, né, no programa ali com a Lídia Dica. Eu sempre com dicas também preciosíssimas. Outro canal para que você possa conhecer mais a respeito de comportamento. Sandra, obrigado então mais uma vez pela sua participação. Obrigada a vocês, um abraço. Volte sempre. Sucesso no programa. Muito bacana, né? A participação da Sandra e boas dicas aí, né? Já que a gente está nessa virada de ano, falando de bons hábitos, falando de novas rotinas, vale a pena a gente incorporar algumas delas, com certeza, em 2022, que está aí na porta 2022. Tá batendo já, toque. Não, já tá pegando trincos, né? Já tá abrindo ali, ó. E é isso mesmo, né? Você viu que tem quantas coisas que estão ligadas ali, tão atreladinhas ali, é uma mudança, né? Não é aquela coisa tão simples, vou fazer e 1000 promessas, uma lista intermináveis de atividades, de coisas que você gostaria de fazer. Mas
Por falar em promessas, em dicas de mudanças, né? Fica tranquilo, ó. Vamos começar com uma bem simples. E a Lídia Dica tem uma dica muito especial para você. E aí você pode conferir agora. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Pronto, mais uma dica bacana para você. E depois do intervalo tem os bastidores do Dia de Doar 2021, promovido pela IPP, para arrecadação de cestas básicas e perfuração de poços artesianos no Piauí. E você vai rever nosso bate-papo sobre como conseguir vagas de emprego. O Notícias do Bem vai para o intervalo, mas volta já. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. O fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem e que bom que você continua aqui com a gente, ligadinho, acompanhando a nossa programação. Olha, eu não sei exatamente o que você está fazendo nesse exato momento, se você já está com seu pratinho de comida aí, nos acompanhando. Eu tô com fome nesse exato momento.
em casa estaria almoçando, provavelmente, porque eu peguei esse ritmo. Então minha barriguinha já está roncando aqui. Mas a gente volta, a gente se acostuma logo, né? A gente se acostuma logo, já volto pro ritmo. Quero mandar um abraço para Geralda Ferreira, que está aqui nos acompanhando. E ela quer notícias do reverendo Leonardo Campanha. Está nos Estados Unidos. Ele está estudando, está se especializando lá. Pós, né? Tá fazendo a pós dele. E logo mais ele estará aqui com a gente. Se Deus quiser, vai estar de volta. E tá puxado lá, hein, os estudos. Eu converso com ele rapidinho, tá bem puxado. Mas tá muito bom, uma bênção. É uma escola de referência, né? Foi até o nosso reverendo Alberto, né, Lima, que indicou. Então, logo mais ele volta preparado pra gente, ó. Coisa boa. E nós temos mensagem do Marco Antônio Cuba. Graça e paz, parabéns, que o Senhor abençoe vocês. Amém. Ele tá falando com a gente da cidade de Pico, do Piauí. Olha só. Olha só. Logo ali. E o Silvio Petrônio, parabéns pelo empenho neste canal. E a Carol Menali. Oi, Tainá. Oi, Roberto. Oi, Carol. Outra Carol. Outra Carol, tá vendo? Agora o nome vai entrar de novo. E, querida, não me venha me trocar o nome de novo. Vamos chamar a Tainá de Carol aqui de novo. E o Polo Pinheiros Mackenzie tá aqui fazendo presença. Opa! Nós do Polo estamos aqui. Estamos com fome também. Que Deus abençoe vocês. Boa. Faça parte do nosso grupo dos esfomeados da tarde. Olha só, 2022 vai chegar com novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. Confira nesse recado especial da Lídia Dica para você como vai funcionar a nossa EBD o ano que vem. Você já sabe que em 2022 a Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa igreja vai ser reestruturada? Com isso, as salas de aconselhamento bíblico, família, jovens, um novo olhar e vida devocional vão ser substituídas por 4 salas que oferecerão cursos sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e outros temas para edificação espiritual. Esses cursos serão mais dinâmicos e compostos por 6 ou 9 aulas. Assim, os alunos poderão escolher o livro que querem estudar entre os que estiverem disponíveis. Com isso, a nossa EBD vai ter foco em estudos expositivos, ou seja, cada livro será estudado explicando os versículos e explicando as verdades bíblicas na vida prática. As classes para adolescentes permanecerão sem alterações e as classes do eixo doutrinário terão um novo currículo. Não fica de fora, faça parte da melhor escola do mundo. Já se prepara então, né? Legal, vamos estudar a Bíblia em 2022. Para quem está com planos de estudar a Bíblia, de ler, já vai ter mais esse conhecimento ali para prepará-lo para esse momento. Falando em almoço, perdi a caneta aqui, Falando em almoço, depois a gente pega, deixa eu dar o intervalo aí. Falando em almoço, tá aqui, Ensinai as Nações, lá diretamente de Moçambique, ele falou o seguinte, que lá já são 5 da tarde. Opa. Então eles já almoçaram, já estão, já estão preparando o jantar, cheias. Na verdade. Exatamente. E a Amália também participando, que boa tarde, né? Boa tarde, programa Notícias do Bem. Isso aí, trazendo notícias boas para vocês. E falando notícias boas, né? No finalzinho de novembro, a IPP, através da nossa junta missionária e a IPP TV, realizaram o Dia de Doar 2021. Foi muito legal, né? Um evento de amor e solidariedade ocupou toda a programação do dia aqui na IPP TV. Confira com a gente como foram os bastidores do Dia de Doar. O Dia de Doar é um movimento para promover a generosidade, uma mobilização que promove um país mais solidário por meio da conexão de pessoas e causas. A primeira ação realizada no Brasil foi em 2013. Desde 2020, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por meio da Junta Missionária, IPP-TV e Editora Hebron, faz parte do programa para arrecadar valores em prol de causas sociais. Esse dia de doar, ele surgiu nos Estados Unidos no ano de 2012. Em 2013 ele veio aqui para o Brasil. Lá se chama Terça-feira de Doar. Geralmente é na semana após o Dia de Ações de Graça. Aqui no Brasil, ele começou em 2013, sob a liderança da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Ele é um movimento
não religioso, ele é um movimento que mobiliza instituições a serem beneficiadas e pessoas e outras instituições a contribuir para ajudar, né, essas pessoas e essas instituições. Então, aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu creio que até onde eu sei, é a única igreja aqui no Brasil que se envolveu com esse Dia de Doar. E nós, juntamente com a IPP-TV e também a Junta Missionária de Pinheiros, estamos direcionando o foco justamente para as cestas básicas, que é uma campanha que nós já estamos realizando, que não se limita ao Dia de Doar, hoje, amanhã vai continuar, e se Deus quiser o ano todo, o ano que vem, e também a furar poços lá no sertão, porque quando você doa cestas básicas, você faz uma ajuda emergencial. Mas quando você fura um poço numa comunidade paupérrima no semiárido nordestino, você está levando vida, você está levando ali plantação, você está levando ali alimento, né? E de uma certa forma solucionando em definitivo a situação de fome daquela comunidade. Neste ano, a programação ao vivo do dia 30 de novembro foi dedicada a levantar recursos para as campanhas das cestas básicas e a de postos artesianos no Piauí. Todos os colaboradores da IPP-TV vestiram literalmente a camisa para pedir doações. Você sabe que aquela frase que eu falo que nós não somos apresentadores, mas somos telespectadores da graça de Deus, né? É um momento muito especial que a gente pôde observar o mover, o avanço do reino de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Indo àqueles que necessitam, levando a palavra de Deus e também o alimento físico, né, Mateus? Está aqui comunicando isso. É um privilégio dado por Deus, assim, de ver a graça dele sobre as nossas vidas e a vida de quem ele está alcançando, entendeu? Então, apesar de nós, a gente vê o que ele tem feito, é muito presente em Deus. Eu estou emocionada, porque foi muito bonito, foi muito gostoso e realmente, se fizer diferença para a vida de uma pessoa, já valeu a pena, o que dirá para muitas, né? Foram 4h30 de muito conteúdo com participações especiais de músicos como Júlio César da Purples, Banda Rumo ao Sertão e César Elbert. Generosidade vem do coração de Deus. Quem ama Jesus Cristo é generoso. Um coração adorador transborda de amor, do amor que vem do céu. Foi maravilhoso, Mateus, e essa iniciativa, essa super iniciativa que teve aqui. Enfim, nós precisamos cada vez mais ter a consciência de sermos generosos e ter essa gratidão, porque generosidade é gratidão também. Parabéns à iniciativa. A capelã Helene Vassão, que trabalha com trabalhos sociais, também marcou presença. Preciosíssimo, como é importante ver a igreja envolvida na prática do amor de Deus, na pessoa de Cristo, suprindo necessidades das pessoas em geral e levando junto a mensagem do Evangelho. Fabuloso, amei participar. Foi um dia especial e de trabalho realizado para a equipe da IPP-TV. Foi um dia de muito trabalho, né? Principalmente, foi um dia de muita preparação. Nós estivemos durante as semanas anteriores preparando toda a programação do Dia de Doar, preparando as reportagens, pedindo para que as congregações mandassem os seus depoimentos, entrando em contato com os muitos entrevistados, né? Que passaram o dia todo com a gente aqui, online ou presencialmente. E é claro, no dia, né? Nós tivemos toda aquela agitação, né? De colocar, afinal de contas, 4h30 de programação ao vivo no ar. Um grande desafio, mas que a equipe toda da IPP-TV se empenhou muito. Então, graças a Deus, o resultado foi muito positivo. A gente está muito feliz com o resultado do Dia de Doar esse ano. E o rio que corre é dos olhos seus, meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Que delícia. A gente tá aqui, né? Só no balancinho. Ó, no gingado. A Mônica Sattler perguntou o seguinte: se ela, sendo do Rio de Janeiro, pode participar da EBD.
no ano que vem, Olha, online. das classes da EBD, não. A EBD que é feita no templo, porque você tem uma classe única no templo, que é com o reverendo Hernandes e o reverendo Arival. Essa EBD do templo vai continuar sendo transmitida pela nossa IPP-TV. Então, você pode participar da Escola Bíblica Dominical acompanhando a classe do templo, tá bom? Agora, essas outras classes específicas não, elas serão só presenciais a partir do ano que vem. Voltamos com elas só presenciais. Mas a do templo vai estar disponível para todo mundo aí na IPP-TV. É o que já acontece hoje, Sim. assim, também, né? Vai continuar. Agora é hora da nossa coluna de Direito do Consumidor. Pois é, hoje a advogada, a doutora Adriana Pereira, especialista na área, vai falar pra gente sobre os direitos de quem fez compras pela internet, muito nesse fim de ano, né? E precisa trocar o produto. Olá, nosso papo hoje vai ser sobre direito de troca do consumidor e compras feitas pela internet. O final do ano está se aproximando e é comum ter um aumento de compras feitas pela internet e, com isso, um aumento também dos problemas relacionados a esse tipo de compra. Vamos entender direito o que o código fala, quais são os direitos do consumidor, como exercer e entender o que está por trás dessa ideia do código de possibilitar que eu, consumidor, nas compras feitas pela internet, por catálogo ou até mesmo aqueles anúncios na televisão que aparece o telefone de contato, caso você queira adquirir o produto, o porquê que nesses casos, e não na loja física, eu tenho prazo de 7 dias para me arrepender da compra. Então, eu comprei por catálogo, comprei pela internet ou comprei por um telefone que mostrou na televisão, eu tenho direito a exercer esse prazo de arrependimento. São 7 dias contados do recebimento do produto. Então, tome cuidado, se você mora num prédio, esse prazo se inicia do recebimento pelo seu zelador ou pelo responsável pela segurança do prédio. Então, o que você deve fazer nesses 7 dias? Você vai verificar se o produto atende suas expectativas, se ele confere com a foto, né, que você viu de anúncio do produto. E no caso de você não ser aquilo que você pensou, ou o produto não atende suas expectativas, ou quando chegou o produto você olha e fala, não era isso que eu estava querendo, você pode exercer, sem qualquer tipo de custo, o prazo de 7 dias para se arrepender da compra. Então, custos de envio, né, caso eu use o correio, tem que ser tudo arcado e bancado pelo fornecedor. Por quê? Porque o código fala que esse é um prazo de reflexão do consumidor. O consumidor de posse do produto pode verificar se é aquele produto mesmo que ele gostaria de ter. Agora, se no site tiver uma previsão diferente, aumentando esse prazo, então o fornecedor fala, olha, você tem 15 dias para devolver o produto sem custo. O código fala que na hora que o fornecedor faz uma oferta para você, ele fica obrigado ao cumprimento dessa oferta. Então, se o fornecedor não falar nada, você tem 7 dias, se você fizer compra na internet, por catálogo de Avon, Natura, ou por televisão, né, canais de venda de produtos por televisão, você tem um prazo de 7 dias para verificar se você quer mesmo ficar com o produto. Agora, se no site tiver um prazo diferente, maior que esse, vale o que está escrito no site. O fornecedor pode diminuir esse prazo? Pode falar que o custo do envio do produto é do consumidor? Não, não pode. E o que você deve fazer no caso de violação do seu direito de troca, né, de arrependimento? Você deve tentar entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, ao SAC, que deve ser informado no site, ou então no catálogo, ou procurar o representante que te vendeu e fazer uma reclamação dizendo que você quer exercer seu direito de arrependimento e esse direito não está sendo respeitado. Digamos que o SAC não resolve seu problema. Qual que é a próxima medida? A próxima medida é você entrar com uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor ou então, se você quiser pedir indenização por eventuais transtornos que isso tenha te causado, você deve buscar um advogado. Mas eu recebi um presente e não gostei da cor, não gostei do modelo, eu quero trocar por outro. O consumidor tem direito a fazer essa troca? O Código de Defesa do Consumidor não estabelece nada sobre o direito de troca do consumidor por ele não gostar do modelo ou da cor.
E aí a gente volta na mesma questão, mas se quando eu comprei, o fornecedor garantiu para mim que eu poderia trocar, no caso de eu não gostar da cor, ou no caso de eu chegar em casa e me arrepender e querer trocar por outro modelo, ele fica vinculado, ele fica obrigado a cumprir a oferta que ele fez. Então a gente vê em vários estabelecimentos que eles falam o seguinte, olha, eu só faço troca se você apresentar a nota fiscal, eu só faço troca se você mantiver o tag, né, a etiquetinha do produto afixado na peça, e você tem o prazo, em alguns lugares, de 10 dias, de 15 dias ou até de 30 dias. Esse estabelecimento de condições para fazer troca, no caso do produto não ter nenhum tipo de problema, é válido, e o Código de Defesa do Consumidor não vê qualquer tipo de problema. Agora, se, por exemplo, você comprou, ele te fez uma oferta de que, no caso de você não gostar, você poderia trocar, ele tem que cumprir a oferta que ele fez. Por quê? Porque isso influencia diretamente no meu poder de escolha. De repente, se ele falasse que eu não poderia trocar o produto, no caso de não gostar da cor ou do modelo chegando em casa, eu escolheria um outro fornecedor que efetivasse a troca, né, nessas circunstâncias. Então, por influenciar diretamente o poder de escolha do consumidor, por influenciar o direito de escolha do consumidor, o código fala que se o fornecedor fizer algum tipo de oferta nesse sentido, ele fica obrigado a cumprir. Então, fique atento ao que diz no site, procure referências, vá no Reclame Aqui, procure nos órgãos de defesa do consumidor que divulgam listas de fornecedores que têm problemas e resolvem, e aqueles que, tendo problemas com o consumidor, não resolvem, para você fazer uma compra segura. Use sites de confiança que algum colega seu já usou e não teve problemas na entrega. Fique atento aos prazos de entrega. Veja se o fornecedor apresenta problemas no cumprimento da entrega no prazo determinado. Por quê? Porque pode virar uma grande dor de cabeça. Você pode comprar para querer presentear alguém e esse produto não chegar. E nas compras na internet, fique atento, o valor que está no produto e o valor que aparece na cesta de compras para você finalizar o pedido e fazer o pagamento. Muitos sites, o produto está em promoção, quando eu estou buscando o produto, quando eu clico em comprar e ele vai para o carrinho de compras, ele há um acréscimo no valor, R$2, R$3 a mais, e aí aquele desconto ou aquele valor que eu tinha visto, que me atraiu e que fez com que eu efetivasse a compra do produto, ele está sendo desrespeitado. E é a mesma medida, você deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, deve procurar o serviço de atendimento ao cliente da empresa para tentar solucionar a questão. Então, compras na internet, faz o print da tela, tira uma foto, registra o número de compra, e assim são garantias que você tem para você não ter, se você tiver problemas, você ter comprovação de que você fez a compra naquele site, daquele fornecedor. Então fique atento, procure sempre uma referência do fornecedor e faça valer os seus direitos. Aí dicas importantes, né? Para você que fez compra no fim do ano, ou ganhou presente no fim do ano, enfim, né? Comprou pela internet, você tem direito também da sua troca. E tá tudo explicadinho pela doutora Adriana. Sempre tem um motivo, né? Ali o tamanho agora. Mas uma compra que eu tenho certeza que você não vai querer trocar. Então, é essa que o Thiago Henrique vai falar agora. Ele tem um recadinho muito importante, direto da editora Hebron. Hoje, estou aqui na editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito bem, editorebron.com.br, acesse lá o site, você vai ter acesso, né, a todos os lançamentos. Já tem muitos lançamentos da Editora Hebron, tá tudo lá para você, tem os combos, dá tempo de presentear no fim do ano, o ano não acabou ainda, afinal de contas, né? E livro é sempre um presente muito especial, então acesse editorebron.com.br para que você tenha acesso a tudo que tem lá à sua disposição.
Exatamente. Tem recadinho. O Marcelo Elias, ele manda um abraço, ele pede pra gente mandar um abraço para a família Barrelli de Vitória, Espírito Santo, da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, Cariacica. Grande abraço para grande abraço para vocês. Ele falou que tem um projeto que está acontecendo lá. Eu anotei aqui, porque ele mandou na outra página, que é o projeto Mão Amiga. Depois a gente vai pesquisar. É bacana aqui. esse projeto. Vocês conhecem? Sim, é bem bacana esse projeto. Que bacana que está acontecendo aí. Deus abençoe essa iniciativa de vocês aí também, em Cariacica. Cariacica. E a Delva aproveitou também para mandar um abraço para o pessoal de Moçambique. Muito bom ter vocês aqui. A Marlene Rodrigues também. Deus continue abençoando esse programa que tem sido uma bênção em nossas vidas, que é o Notícias do Bem. Muito bacana. E olha só, a gente continua mostrando para você as melhores entrevistas de 2021 nessa nossa série aqui de fim de ano, a nossa série Melhores do Ano. Agora a gente vai rever a entrevista com a especialista em RH, Carol Casimiro, que falou para a gente a respeito de vagas de emprego. Como conquistar essas vagas de emprego que estão disponíveis aí no mercado, hein? Vamos rever? E nós já estamos de volta com Notícias do Bem. E a notícia de hoje também é muito boa. A nossa conversa franca de hoje vai ser muito boa. A economia brasileira gerou mais de 280 mil vagas de empregos com carteira assinada em maio. O volume representa a aceleração em relação aos meses anteriores. Mas afinal de contas, como é que a gente consegue acessar essas vagas? Como é que a gente consegue se inserir no mercado de trabalho? Para falar ao vivo sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a business partner e recruiter Carolina Casimiro. Carol, obrigado por estar com a gente nessa sexta-feira. Seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Bom, primeira dúvida é exatamente em relação a isso. A gente tem 280 mil novas vagas de trabalho, que parece bastante, mas apesar de a gente ter um incremento nas vagas, muitas pessoas têm muita dificuldade para conseguir se inserir no mercado de trabalho, e esse é o aspecto principal que a gente quer tratar com você. Quer dizer, por que há essa dificuldade tão grande para algumas pessoas conseguirem entrar no mercado? Certo. Eu acho assim, primordialmente, né, quando a gente fala que tem essa quantidade de vaga, a gente precisa entender, na verdade, o que são essas vagas, né? Elas são vagas do quê? Para onde? Para quê? E por isso que é muito difícil, porque às vezes parece que existem muitas vagas, mas às vezes são em setores muito restritos ou para experiências muito restritas, né? E a dificuldade, eu sempre acredito que são duas. Uma, o mercado tem cada vez mais optado por pessoas mais jovens e profissionais mais jovens. E o segundo é pessoas efetivamente capacitadas para ocuparem os lugares dessas vagas que abriram. Entendi. E, Carolina, nós tivemos até uma pergunta aqui no chat, um pouquinho antes, que ele estava querendo saber uma questão. Vale a pena ainda hoje a pessoa investir numa pós-graduação? Porque a pessoa termina a graduação, já quer ir para o mercado de trabalho, mas e às vezes não investe ali no ensino, né? Não quer uma pós-graduação, uma especialização. Vale a pena? Olha, profissionalização sempre vale a pena, mas tudo depende para o que você quer, né? Existem algumas pós-graduações que são voltadas para o mercado, né, de acadêmico. É isso que você quer? Outras pós-graduações são mais voltadas para o teórico. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm optado por MBAs ou até escolas de extensão que prometem ensinos mais práticos. Então, esse ensino, conhecimento sempre vale a pena. Pós-graduação sempre vale a pena, mas depende para onde você quer ir. Mas, de qualquer forma, essa questão da formação é cada vez mais importante, né? Antigamente, a graduação já era garantia de que você ia ter um bom emprego e que você ia conseguir sustentar sua família, enfim. Hoje não é mais. A graduação hoje simplesmente já não garante mais essas possibilidades, né, Carol? Não garante. Isso é triste por um lado, né? Porque eu acho que as coisas que eram simples se tornaram mais difíceis. Mas eu acho que isso tira a gente da zona de conforto. Hoje, além da sua formação, você precisa ter experiência. E não só experiência profissional. Experiência com coisas que formem comportamentos, que a gente chama de soft skills, né? Então, experiências de comunicação, experiências com alguns softwares, mas também experiências, por exemplo, de algumas ONGs ou trabalhos da igreja. Isso sempre faz diferença, porque se mostra uma pessoa que ela é multitasking, que a gente pode dizer, ou seja, tem múltiplos braços e atua em várias coisas. Isso para a empresa é muito importante. Cada vez mais profissionais plurais. Muito legal, muito interessante, Carol. E hoje, quando você está ali, você recebe um candidato,
como que é essa conversa, essa troca ali nessa entrevista, né? Qual que é a principal dificuldade que você sente dos candidatos, né, ali da vaga? Eu acho que as pessoas ficam muito nervosas, né, de maneira geral. A gente tem aquela ideia que em entrevista você vai encontrar um carrasco que vai querer saber todos os seus podres da vida, e não é bem assim. Mas a nossa principal dificuldade numa entrevista é fazer com que o profissional seja transparente. Então, efetivamente, quando a gente pergunta quais são os seus principais pontos fracos, a pessoa não responda, eu sou perfeccionista. Perfeccionista não é defeito, né? Então, a gente precisa de gente cada vez mais transparente. Isso a gente sente muita falta. E também pessoas que consigam se vender, né, de maneira positiva, colocando a trajetória de maneira clara, assertiva e também transparente, no sentido de que sei fazer isso, não sei fazer isso, mas estou disposto a aprender. Você falou algumas dicas práticas aí, né, a respeito de ser assertivo e tal, mas tem outras questões que também interferem na entrevista, por exemplo, a postura do candidato, o jeito que ele se veste, a maneira como ele fala, tudo isso acaba sendo observado na hora de uma entrevista, Carol? Sim, tudo isso é observado. A gente chama muito de body language, né? Como a pessoa se porta, como ela se manifesta ali naquela entrevista. Então, sim, sua roupa vai ser observada no bom sentido, ou seja, para saber se você está adequado ou não ao ambiente. A sua forma de falar também vai ser muito notada. Então, se essa pessoa está falando em algum tom de arrogância, se a gente nota ou não que ela pode estar inventando, acrescentando algo a mais que não existe. Se a pessoa está confortável ou não, a gente nota muito mais isso para ver se a gente faz um quebra-gelo para o candidato. E uma coisa que eu sempre digo, o recrutador ou qualquer pessoa que está na sua frente, a intenção dela não é evitar e ser uma barreira para que você consiga o seu trabalho. Ela está ali também fazendo o trabalho dela, quer saber se para a empresa você vai agregar e também se você, de certa maneira, vai ser feliz e vai conseguir construir algo a longo prazo naquele lugar. É uma via de mão dupla. Interessante. Uma coisa que você falou muito, ali no começo nós mostramos a quantidade de vagas e aí você falou é importante observar quais são os setores, quais são as áreas dessas vagas, né? Muitos profissionais hoje, às vezes eles seguram a oportunidade, eles ficam, não é muito bem a minha área porque eu estou especializado, e realmente tem uns currículos aí bem amplos, né? Currículos bons, mas existe às vezes um desemprego, um momento difícil que nós estamos vivendo. Vale a pena a pessoa tentar aquela vaga? Vale a pena ela aguardar um pouco mais? Quando essa pessoa, às vezes, vai para uma vaga, às vezes o salário ali, como que vocês percebem essa conversa durante a entrevista? Se isso está muito claro para aquele profissional, assim, como que é esse desenvolvimento ali nessa parte da entrevista, Carol? Certo. Eu acho que queria só trazer um passo antes. É muito importante que você se candidate em vagas que façam sentido para você, para que você não fique um peixe fora d'água, né? E você não arrisque ali uma ficha que não vai levar muito a nada. Então, cada vez mais é bom você olhar a vaga, ver se você se enquadra ou não. Às vezes podem ter desafios que para você pode ser novo, tudo bem. Mas minimamente você tem algum know-how naquilo de primeira, então ótimo, se candidate. A gente sempre percebe na entrevista se a pessoa, ela efetivamente manja e detém aquele conhecimento que a gente precisa. E é isso que você precisa deixar cada vez mais claro. Então, se a vaga, por exemplo, pede Excel, assim, tem que ser o profissional, macro e desenvolvedor. Você que tem um básico não vai se candidatar, certo? Agora, você tem quase um lá, falta um pouquinho para ser quase fluente no meu Excel. Se candidate e diga, olha, eu tenho essas dificuldades ainda, mas tenho toda a minha disposição para aprender. Certos riscos valem correr, outros não. O tempo todo você está falando aqui a respeito de transparência, né? A gente vê na tua fala, assim, sempre essa questão da transparência. Isso é um problema ainda na hora das entrevistas? Você percebe quando vai entrevistar que as pessoas querem enganar o recrutador em algumas situações? O tempo todo. O tempo todo. Olha, deixa eu dar um golpe do João sem braço aqui, como a gente falava antigamente. Deixar meu currículo bonito. O tempo todo. A gente ainda se sente, a gente percebe às vezes que tem muita gente querendo enganar a gente. E isso é onde o candidato normalmente mais cai.
na nossa percepção. É quando ele quer vender uma coisa que ele não tem. Ou quando ele fala que ele entende de algo que ele não entende. Isso é um ponto crucial. Porque se a gente não consegue contar com a transparência daquele candidato antes dele entrar na empresa, dentro da empresa eu também não vou conseguir contar. Então isso ali é perda de pontinhos, com certeza. E essa nova fase que nós estamos vivendo? Hoje você vê muitas vagas de trabalhos, anúncios e tudo mais, só que fala home office. Como que é essa entrevista? Como é que está acontecendo tudo isso, Carol? Como que você vê esse mercado novo? Olha, eu gosto do mercado de home office porque eu acho que as pessoas, principalmente para entrevista, eu tenho a percepção que fica mais informal. Isso facilita muito com que as pessoas se soltem. A gente acaba... Teve vezes que eu entrevistei, o cachorro latiu, a pessoa virou a câmera para falar, olha meu cachorro. Eu falei, legal, que bom, já conheci um pedaço da sua casa, um pedaço da sua vida. Então, eu acredito que o home office, principalmente quando a gente faz uma entrevista em home office, ela traz um pouquinho mais de descontração. Mas o que a gente perde no home office, muitas vezes, é a leitura e a postura da entrevista. Às vezes as pessoas, como elas estão em casa, elas se sentem muito mais à vontade. Lembre-se, você está na sua casa, mas você está numa entrevista também. Então, o equilíbrio, o bom senso, que parecem coisas simples, mas que são muito difíceis de a gente ter e encontrar hoje em dia, é muito mais importante no home office do que no presencial. Porque no presencial o ambiente te condiciona a você ser um pouco mais formal, a você ter esse feeling. E em casa, por vezes, a gente perde e se distrai com isso. Exatamente. Bom, eu queria falar a respeito de um tema agora que é um problema sério para muita gente, que é fazer currículo, né? O que a gente coloca no currículo, o que a gente não deve colocar no currículo. A gente faz um currículo de uma página, a gente faz um currículo de 52 páginas contando toda a nossa vida. Quais são as orientações que a gente pode passar para quem está acompanhando Notícias do Bem? Bom, acho que são dicas, né, principalmente. O seu currículo tem que dizer sobre você em que sentido? Primeiro, quem é você? Seu nome? Como eu te contacto? Ou seja, seus telefones, o seu endereço, o seu e-mail. Isso é primordial. Depois, uma linha, no máximo um parágrafo de 2 linhas, sobre o que você quer e os seus objetivos, né? Por que você fez o que você fez? Por que você se candidatou àquela vaga e não para outra? Isso é muito importante. E depois, contar um pouco da sua trajetória profissional, tá? Muito simples, dizendo qual é a empresa, de que setor é essa empresa, qual foi seu cargo e pelo menos ali bullet points, que são aqueles pontinhos, pelo menos 3 explicando o core, ou seja, o coração daquilo que você fazia. Uma página preferencialmente. Por quê? Porque mais de uma página pode fazer com que o seu currículo fique muito extenso e as pessoas não leiam ele. Então, sim, faça uma página, resuma. Se você tem uma extensão de experiências profissionais, não precisa contar desde aquele seu estágio lá em 95. Pode ir para os anos 2000 que a gente agradece. Ela falou em 95, agora eu fiquei tipo... 95 eu já nem era mais estagiário. Já começou cedo, né? Não, mas eu nem tento fazer esse negócio de currículo assim, não, porque só a última tá bom. Mas muito bom. E assim, Carol, mais dicas, temos mais dicas que podemos compartilhar, assim, na hora de a pessoa, algumas pessoas estão nos assistindo, e assim, tá com uma agenda já marcado, não para amanhã, porque é sábado, né? Mas segunda-feira já vai começar a semana e já tem uma entrevista marcada, e ela já tá assim... Ai, que bom, já tô com a caderneta e a caneta aqui, quero anotar tudo para não perder nenhum detalhe, né? Quais os cuidados básicos, assim, que ela pode ter nessa entrevista? Primeiro, se você se candidatou para a vaga, tente rever o descritivo da vaga que você se candidatou. Normalmente tem lá o que você ia fazer, quais eram os seus, a gente chama de job description, né? Ou seja, a gente conta mais ou menos como que seria o seu dia a dia dentro da empresa. Leia aquilo. São palavras-chave para que na hora da entrevista, o recrutador ou a pessoa que está falando com você, conecte aquilo que a gente precisa com o que você tem a oferecer. Então, é muito importante você ter em mente o que aquele descritivo diz. Segundo, se você ainda não sabe, se você não perguntou para o recrutador dress code, ou como eu me visto, ou como eu me porto, né? E apesar de a gente estar home office e ser uma tela, a gente também vê roupa, viu? Então, fiquem atentos.
Tente olhar sites. Hoje a gente tem tanto Instagram, tanto Facebook das empresas. Veja como as pessoas estão vestidas ali, para você poder ter uma noção, né? Uma leitura daquele ambiente e como você pode se portar em relação a ele. Minha terceira dica, fique calmo. Lembre-se sempre, a entrevista não é uma barreira, ela é um processo. Ou seja, se você passar por ele, você vai para uma próxima etapa. Não pense que ali é para te destruir, nossa, mas ali é para eu ser testado. Não pense como um teste. Pense realmente num ambiente para você ser transparente, dizer sobre a sua experiência, valorizar os seus pontos fortes, mas também deixar claro os seus pontos a serem desenvolvidos. Tem um outro aspecto que eu queria tratar com você, que muitas empresas fazem, muitas empresas buscam, que é a questão das redes sociais, né? Outras empresas não, enfim, cada uma tem uma regra específica no momento do recrutamento, em relação às redes sociais dos candidatos. Mas, de qualquer forma, é algo que também vale a pena ter cuidado, né, com aquilo que a gente publica nas nossas redes sociais, principalmente se elas são abertas para todos, né? Com certeza. Algumas empresas têm sim esse hábito de olhar Facebook, Instagram, LinkedIn, sem dúvida. Esse LinkedIn a gente sempre vai olhar. Então, tome cuidado com aquilo que você vai postar. É uma rede privada sua, então ninguém ali quer te coagir a não postar aquilo que você deseja. Mas bom senso é muito importante, porque a informação que você coloca ali pode trazer um pouco de quem você é. E dependendo de como essa empresa enxerga aquele seu posicionamento, aquele seu comentário, pode ser que acenda uma pequena bandeira vermelha ali sobre o seu perfil. Então tome cuidado com isso. Tá certo. Você falou também, aproveitando esse gancho da rede social aí, das pessoas pesquisarem, né, a respeito das empresas. É importante que o candidato também conheça alguma coisa da empresa, né? Porque muitas vezes você vai fazer entrevista com o candidato, ele não sabe nada a respeito da empresa, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali, né? Na verdade. Isso acontece, né, Carol? Acontece. Já chegou para mim, por exemplo, uma situação real de um candidato que não viu sobre a minha empresa. Ele falou, não, porque eu estou aqui para que você me convença o porquê vocês devem me contratar. Tá bom, ok. Eu falei, tudo bem, então não vai acontecer a entrevista. É assim, então lembre-se, pense que a pessoa que está dentro daquela empresa, ela valoriza aquele lugar, ela gosta daquele lugar. Então, se você traz comentários, traz coisas que você leu sobre aquele lugar, vocês vão ter assuntos em comum, pontos em comum. Então, leia, até para que você possa discutir, possa tirar suas dúvidas. Isso mostra proatividade e interesse. E já são comportamentos importantes para você dar o primeiro check positivo na sua entrevista. Carol, ali na sua descrição se realiza um trabalho diferenciado dentro da empresa também, né? Porque às vezes a gente pensa assim no RH só naquela questão de contratação, ou às vezes passe no RH quando a pessoa está lá ou para entrar ou para sair. Antigamente era departamento pessoal, era pior ainda, né? Era pior ainda. O RH hoje já está parecendo, tem uns RHs aí que parecem departamento pessoal, né? Mas enfim. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa atuação também dentro da própria empresa, né? Com os funcionários, com a empresa, como que é esse desenvolver ali? Evolução, né, a gente pode dizer. Com certeza. Cada vez mais o RH deixou de ser aquele ambiente burocrático e cheio de documentos. A ideia é cada vez mais que a gente consiga pensar no recurso que é a pessoa. Hoje o meu trabalho é muito mais desenvolver os profissionais que a empresa traz e desenvolver em todos os sentidos. Tanto de avaliação de desempenho para ver se a pessoa está performando ou não, fazer PDI, que são planos de desenvolvimento individual, ou seja, trabalhar com aquela pessoa para onde ela quer chegar e o que a empresa tem de trilho para facilitar onde ela quer chegar. Esse é muito mais meu trabalho. E recrutar muito mais a leitura que eu vou ter daquele candidato em relação à cultura e o modo de funcionar da minha empresa. Então, esse é muito o meu trabalho. E uma curiosidade, o RH, ele mudou de ser um ambiente extremamente burocrático e cheio de documentos e operacional, porque cada vez mais o que as empresas querem é pessoas que pensem fora da caixa. E não dá pra gente ter um RH que
traga uma experiência anterior. A gente precisa ser progressista nesse sentido. Então, a gente tem que ter um RH que trabalha com dados, que vê pessoas como um recurso para que a empresa atinja os resultados que ela quer, mas como um recurso também que precisa ser estimulado para permanecer naquela empresa e que também tenha os seus sonhos, as suas expectativas realizadas. Então, eu sempre brinco que o meu trabalho é ser a ponte entre os desejos dos funcionários e as expectativas e os resultados da empresa. E hoje as empresas, como você disse, estão apostando cada vez mais no desenvolvimento dos seus funcionários, oferecendo cada vez mais oportunidades para que, afinal de contas, eles possam prestar um serviço cada vez melhor. É bom negócio para a empresa e bom negócio para quem está prestando serviço também, né, Carol? Com certeza. A empresa sempre é importante a gente cada vez mais ver as empresas modernas e que estão se ampliando, elas querem ser uma ponte entre os funcionários e elas. As empresas já entenderam, para que elas tenham os resultados, elas precisam de pessoas engajadas, performando e com um bom equilíbrio entre as suas vidas pessoais e seu trabalho. Então, as empresas estão se esforçando para isso, certo? Então, cada vez mais, entenda a sua empresa como uma mediação entre aonde você quer chegar e o que você vai entregar para ela. Ser um parceiro da sua empresa é primordial. Primeiro, para que você consiga ter uma boa experiência profissional, uma boa realização profissional, mas principalmente para você ser um bom profissional no lugar que você está. Tá certo. Carolina Casimiro, ela é Business Partner e Recruiter. Participou com a gente, chique, né, esse cargo? Participou com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Carol, obrigado pela sua participação com a gente, por estar com a gente aqui nessa sexta-feira, dando dicas tão importantes, né? Obrigada, eu que agradeço, de verdade. Foi ótimo o convite. Tá bom, foi ótima a sua participação também. Pois é, sempre vale a pena. Dicas importantes que valem a pena, principalmente agora, né? A gente está no fim do ano, hoje a gente está nessa pegada de replanejamento, né? As 3 entrevistas meio que foram nesse caminho de mudança de carreira, replanejamento, agora essa com dicas importantes aí para quem vai se candidatar a vagas de emprego, enfim, um dia hoje realmente focado aí para quem vai replanejar a vida profissional para 2022. Não tem problema nenhum mudar de carreira, mudar nada, mas vamos fazer tudo com o pezinho no chão. Sim, tudo com equilíbrio, cuidado, né? Bem planejado, isso é importante. Com certeza. Muito bom. Bem, é isso, né, gente? Eu quero mandar um abraço para todos vocês que participaram da nossa programação, mandando a sua mensagem, deixando aqui o seu oi. Olha, muito bom estar aqui de volta com vocês. Estava com saudades, mas o Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Pois é, lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV, quando e onde você quiser, no nosso canal IPP Play. Acesse lá, youtube.com/IPP-Play, faça sua inscrição também e ative o sininho para receber todas as notificações e não deixe de compartilhar com a família e os amigos, afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Amanhã a gente está de volta, né, Tainá? Se Deus quiser. 11h30 da manhã, ao vivo aqui na IPP-TV. Até lá. Até. Tchau, tchau.